Você conta 1, 2 e entra. Depois a palma. Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma lição da nossa EBD. E hoje é a lição de número 10, que tem por título O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. O texto áureo diz assim: Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias 6, versículo 1. A verdade prática diz: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 1 a 14. 17, depois o versículo 20 e o 29. A introdução diz assim: O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Assíria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. O primeiro tópico da lição vai falar sobre Samaria é cercada pelo rei da Síria. Os subtópicos, que são 3, o primeiro vai falar sobre Israel, sobre o reinado de Jeroboão. O segundo, a traição do rei Oséias. E o terceiro, a advertência dos profetas. O que podemos entender em relação ao reino do norte, Israel, foi que o reino do norte foi o reino que mais sofreu, que mais se inclinou à idolatria e à desobediência aos mandamentos de Deus, à lei de Deus. E por conta disso, Deus levanta inimigos para confrontar Israel. E a Bíblia vai dizer que, mesmo nesse período de decadência moral, religiosa e na idolatria, Deus sempre levanta profetas para advertir o povo, para trazer o povo de volta ao caminho, de volta à obediência. No subtópico de número 3, falando sobre a advertência dos profetas, diz assim, eu quero ler um pouco dele. O aumento da riqueza nacional, especialmente sobre o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem espoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores, enquanto os mais abastados viviam na extravagância. Os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Então, o que podemos entender do texto é que Deus sempre levanta profetas para advertir o povo, com a intenção de trazer o povo de volta. E neste momento, nesse período da história, Israel está num declínio total, está no declínio da idolatria, apostasia, afastados de Deus, por vontade própria, eles deixaram de obedecer o Evangelho, a palavra de Deus, os mandamentos, deixaram de buscar a Deus,
e com isso sofreram, lógico, com a investida do inimigo. E a Bíblia vai dizer que o exílio, principalmente Israel, foi o que mais sofreu exílios, devido a essa apostasia e essa desobediência. Mas Deus não deixava de advertir, de falar, de levantar profetas para trazer o povo de volta. No segundo tópico, vai falar sobre os pecados do povo e sua queda. O primeiro vai falar sobre o terrível pecado da idolatria. Israel, ele mergulha, vamos dizer assim, no mar da idolatria. Adoram vários deuses. Este período em Israel é chamado e conhecido como o período enoteísta. Podemos até dizer um período politeísta mesmo, adoração a vários deuses. Mas o período mais certo dentro da história é o período enoteísta. Esse período leva Israel a adorar deuses, e nessa ocasião deuses poderosos. Um deus para o período enoteísta, esse tipo de adoração, a pessoa adora um Deus mais forte, mas não descarta a possibilidade da existência de outros deuses. Nós vemos a história durante esse período, durante esse trimestre, estamos falando sobre profetas, sobre o reino dividido, falamos sobre Elias, sobre Eliseu, sobre o confronto de Elias com os profetas de Baal e Áxera, consorte de Baal. A história diz que nesse período Israel está adorando Baal, está fazendo de Baal o seu Deus, desviando, Baal está roubando o lugar que é de Deus. E esse perigo da idolatria, eu quero também que você entenda que idolatria é aquilo que rouba o lugar de Deus no nosso coração. Pode ser imagens, pode ser riqueza, pode ser vícios, pode ser algo que tira Deus do seu coração. E esse perigo da idolatria, este mal da idolatria, fez com que Israel se declinasse na imoralidade e sofresse por conta disso, né? Então, o primeiro subtópico do segundo tópico vai falar sobre o terrível pecado da idolatria. O segundo vai falar sobre outras causas do cativeiro. Eu quero ler só um pouco desse segundo subtópico, que diz assim: os pecados relacionados à exploração e à indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. O desprezo pelos mais pobres, pelos necessitados, a exploração também é visto a pé de igualdade com a idolatria. E profetas são levantados para repreender o povo, para corrigir o povo, para que eles evitassem este erro, né? E continuando, diz assim: o profeta Amós condenou estas transgressões de maneira implacável. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isto, vós, que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Olha que decadência, né? Que situação, que momento que Israel chegou. Além da idolatria, escravizando o seu próprio semelhante, aqueles que estavam do seu lado, né? Seus próprios irmãos. O terceiro tópico vai falar sobre os estrangeiros ocupam Samaria. Primeiro subtópico, a mistura de gente e o sincretismo. Irmãos, algo interessante ocorre aqui. Quando o rei da Síria invade
Israel e leva cativo o povo de Israel, alguns dos judeus ficam em Samaria, eles não são levados, e eles sofrem também com isso, porque o inimigo rouba, tira tudo da terra, destrói. Então, muitos estão passando fome, com dificuldades, mas o mesmo rei, ele traz pessoas de outras nações e também coloca essas pessoas em Samaria. E aqui o próprio comentarista vai falar sobre o sincretismo que havia ali naquele momento. Como entender sincretismo? Sincretismo é uma mistura de ideias, de crenças, enfim, com um único intuito. Podemos resumir sincretismo como a mistura de um bolo, onde você coloca farinha, ovo, fermento, leite para formar um único bolo. Isso se resume sincretismo. Sincretismo é mistura, e toda mistura traz com ela desvios. Exemplo, muitos judeus nessa ocasião já estavam afastados de Deus, apostatados de Deus, mas com isso reforça a vinda desses povos pagãos, reforça essa queda, esse declínio espiritual e moral de Israel. Então, a mistura de gente e o sincretismo. Olha que interessante. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios espoliados fossem ocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O segundo subtópico vai falar sobre Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana e lhe anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte de água que sacia a sede humana de forma definitiva. Sabemos pela história que judeus e samaritanos não se comunicavam na época de Cristo, e isso percorreu alguns anos posteriores, mas o Evangelho de Cristo, Jesus mesmo não despreza os samaritanos, mesmo sabendo do sincretismo, da mistura, do desvio que eles sofreram, da idolatria, da apostasia. Mesmo assim, Jesus demonstra amor e cuidado com os samaritanos. Interessante que diz aqui embaixo, e em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. E é justamente ali que Jesus está trabalhando. Jesus está fazendo com que ela entenda que não é um espaço geográfico ou físico que ela tinha que adorar a Deus, mas sim com o coração quebrantado, contrito. E justamente ali Jesus começa a trabalhar na vida dela. Na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão para o conferido à beira do caminho. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. O mestre quebrou paradigmas de religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. Mesmo ocorrendo os desvios, mesmo ocorrendo o sincretismo, a mistura de gente, mesmo ocorrendo a apostasia, mesmo o povo sofrendo com cativeiro, sofrendo fome, padecendo, sendo torturados, mas Jesus demonstra agora, neste momento, que havia uma alma quebrantada, eles precisavam ser restaurados e trazê-los de volta novamente ao arrependimento genuíno. Isso é o que vale, é isso que engloba toda essa lição. Deus trabalhando para trazer o seu povo de volta. A conclusão: não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria
e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Podemos concluir com essa lição que a desobediência traz sofrimentos. E a própria conclusão da lição define isso para a gente, dizendo que Deus permitiu o cativeiro, Deus permitiu o sofrimento para que o povo reconhecesse que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Acabamos a nossa lição, é um resumo da lição de número 10. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. E domingo, querendo Deus, estaremos reunidos para estudarmos ela mais profundo ainda. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.